Fala galera, tira a máscara. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso ano de EAD, mas eu já estou aqui conversando com o André algumas ideias para o ano que vem. A gente não vai parar com essa proposta que a gente tem de passar algum conteúdo via online. O retorno foi muito produtivo, o retorno já foi bom quando eu comecei com meus vídeos lá em casa, mas com a edição do André, a qualidade do vídeo, dá para a gente fazer coisas melhores ainda. Então já estou conversando com o André para não parar com as nossas aulas em EAD. Ano que vem a gente pode fazer talvez algum complemento às aulas presenciais, talvez a gente pode fazer alguns experimentos filmados e editados. Então a gente está pensando, conversando eu e o André para continuar com esse projeto. Mas antes de começar essa aula, eu queria apresentar para vocês uma pessoa que eu conheci quando eu visitei Massachusetts, ok? Eu adoro falar a palavra Massachusetts. Então, eu queria apresentar para vocês uma pessoa que eu conheci quando eu visitei Massachusetts. Eu vou lá chamá-lo, só um minutinho. Hey Captain! Captain! Come here! Hi teacher, I'm here. I am the atomic captain. And I would like to say something to our students here in Brazil, alright? Never trust in an atom. They make up everything, alright? Teacher Ramir, see you next time. Hello guys, see you. I'm gonna give you a gift, alright? Hey Captain, espera! Hey Captain, wait for me! Oh, holy shit, ok? Ele foi embora, não tem problema. Vocês tiveram agora o prazer de conhecer The Atomic Captain from Massachusetts, ok? E ele acaba de deixar no quadro para a gente o último assunto do segundo ano do ensino médio, que são os aspectos quantitativos das reações eletroquímicas. Qualitativo e quantitativo. Qualitativo, qualidade, de que tipo é? Quantitativo, que quantidade forma? Então, por exemplo, quando você pega uma corrente elétrica e faz passar por uma solução, quanto é que você consegue formar, por exemplo, de prata metálica? Quanto é que você consegue depositar sobre um eletrodo de cromo? Quanto é que você consegue fornecer de gás, oxigênio? Esse é o aspecto quantitativo. Quanto é que você consegue reduzir ou oxidar dependendo da quantidade de carga elétrica que foi passada pela solução eletrolítica. Quem pesquisou isso, vocês vão ouvir falar muito dele na física, Faraday, ok? Então, vocês vão ouvir falar muito dele na física sobre eletricidade. O que eu quero agora é saber, foi o Faraday que relacionou a quantidade que se reduz ou que se oxida pela quantidade de carga elétrica. Esse Q aqui, ó, esse Q é a quantidade de carga elétrica que é medida em Coulomb. Símbolo letra C. Então a quantidade de carga elétrica, ela nada mais é do que o produto da intensidade da corrente elétrica, que a gente já viu que é medida em ampere, pelo tempo que essa corrente ficou circulando pela solução, medido em segundos. Então o Coulomb é um ampere por segundo, né? Ampere para cada segundo. Então a quantidade de carga elétrica nada mais é do que a intensidade daquela corrente elétrica, 10 amperes, 100 amperes, tá? Pelo tempo que ela ficou funcionando. Você deixa lá 1 minuto, 60 segundos. Deixa 1 hora, 3.600 segundos. Então, claro, quanto mais tempo ficar fornecendo corrente elétrica, maior é a quantidade de carga elétrica. Para isso, você vai fazer uma aproximação com uma outra variável importante, que é no experimento de Millikan, na qual, vamos comentar sobre ele depois, na qual ele descobre qual é a carga do elétron. Qual é a carga do elétron? E a carga do elétron é esse número aqui, 1,6 vezes 10
na menos 19 coulombs. Essa é a carga de um único elétron. E se eu perguntasse para vocês qual é a carga de um mol de elétrons? Qual é a carga de um mol de elétrons? Ademir, um mol é 6,02 vezes 10 na 23. É 6,02, tem mais números depois ali. Se cada elétron tem essa carga, e eu multiplicar pelo mol, eu vou ter a quantidade de carga de um mol de elétrons. Então eu vou multiplicar isso aqui por 1,6 vezes 10 na menos 19. O número que vocês vão encontrar aqui, ele é aproximadamente 96.000, tá aqui ó, 96.500 coulombs. Essa é a chamada constante de Faraday. Ou seja, essa é a quantidade de carga que eu tenho quando eu estiver diante de um mol de elétrons. E o mol é um número de Avogadro, a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23. Então, quando eu vou resolver exercícios sobre aspectos quantitativos de reações eletroquímicas, eu tenho que lembrar eu sempre lembro do kit, vai embora, que é a quantidade de carga elétrica é igual ao produto da intensidade da corrente elétrica, da amperagem, pelo tempo que ela ficou funcionando. E eu vou lembrar, não preciso lembrar da carga do elétron, preciso lembrar de quanto de energia elétrica eu tenho, qual é a quantidade de energia que eu tenho em um mol de elétrons, que é a constante de Faraday. Com isso aqui eu consigo resolver exercícios como esses dois que vamos ver na apostila. Olha lá. Então a apostila de vocês, página 55, exercício número 4. Eu vou ler por completo. Em razão de o níquel apresentar propriedade anticorrosiva e alto brilho, o processo de niquelação, que é recobrir com níquel, é muito utilizado para acabamentos finais em peças decorativas, em metais sanitários, em dobradiças, entre outros. O níquel, ele protege da corrosão e dá um brilho muito bonito. Então, recobrir com níquel, fazer niquelação, é um processo interessante para proteger o metal que está por baixo dele e dar aquele brilho bonito de alto brilho. Agora sim, determine a massa de níquel produzida quando uma carga elétrica de 19.300 coulombs é transportada por uma solução aquosa de sulfato de níquel 2. Está aqui. Então eu quero saber qual é a massa de níquel que vai ser produzida quando eu transportar por uma solução aquosa de sulfato de níquel 2. É uma quantidade de carga elétrica de 19.300 coulombs. Vamos ver isso então, olha só. Eu vou pegar aqui o sulfato de níquel, NiSO4. Quando eu coloco esse sal em água, a água vai dissociá-lo em Ni2+ aquoso mais SO4 2- aquoso. A gente sabe que o níquel é 2+. Ele falou desse sulfato de níquel 2 e eu sei que o grupo sulfato, o ânion sulfato, vai ter sempre carga 2-. Ele quer saber qual é a massa de níquel reduzida. Então, olha para cá. Níquel 2+ aquoso, ele vai receber 2 mols de elétron para ser reduzido a níquel 0 sólido. Ele me deu dois dados aqui, né? Então ele me deu o que? Ele me deu que a massa molar do níquel é 58,7. Ele já foi para mim, tá vendo a melhor que viu a massa molecular. Que massa molecular? Isso aqui é a massa atômica. Não é NM. Não é NMs. Essa aqui é a massa atômica. Não é a massa molecular, né? Não, a molécula é um átomo. A massa atômica do níquel vale 58,7 gramas. E ele está lembrando que esse F aqui? Ah, Ademir, esse F
é a constante de Faraday. E essa constante de Faraday me diz a quantidade de carga elétrica que eu preciso para trabalhar com 1 mol de elétron. Olha só, quantos mols de elétron eu tenho aqui? Eu tenho 2 mols de elétron. Então eu vou precisar de quanto de carga? 2 vezes aquele número. 0, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12 mais 1, 13, vai 1. 2 vezes 19, 2 vezes 9, 18 mais 1, 19. Eu preciso então de 193 mil coulombs para conseguir reduzir 1 mol de níquel, que a massa é 58,7 gramas. Ele quer saber qual é a massa de níquel que eu consigo, determina a massa de níquel produzida se eu fiz ali passar uma quantidade de carga elétrica de 19.300 coulombs. Fechou? Ademir, se esse número aqui é 1/10 desse aqui, só teria um zero, então o meu x é o que? É 1/10 desse número, 5,87 gramas de níquel. É isso que você consegue ao fazer passar essa quantidade de carga por uma solução de sulfato de níquel 2. Admira quanto tempo isso demora? Olha só, quanto tempo demora? Q é igual a I vezes T. Quanto que é a quantidade de carga? 19.300. Vai lá e mede quantos amperes tem a corrente elétrica. Admira, meu medir tem 50 amperes aqui. Pronto. Vai me dizer ali em quantos segundos você demora para conseguir aquela massa de níquel. Por isso que o exercício é de aspectos quantitativos em reações eletroquímicas. Vamos para mais umzinho? Olha lá, exercício número 5. O banho de estanho é um recurso bastante utilizado pela indústria quando se desejam características como resistência contra a corrosão, soldabilidade, ductilidade e camadas não tóxicas. Aqui eu recobri com níquel para dar proteção à corrosão e alto brilho. Aqui eu vou cobrir alguma peça metálica com estanho para dar resistência à corrosão, capacidade de ser soldado, soldabilidade, capacidade de transformar em fios, ductilidade, e é um metal que não dá toxicidade. Quantos minutos serão necessários para eletrolizar 11,87 gramas de estanho 4 utilizando uma corrente de 100 amperes? Não é massa molecular, aqui é massa atômica do estanho, 118,7 gramas por mol, e a constante de Faraday continua a ser o mesmo, aproximadamente 96.500. Estanho 4. Estanho 4. Aqui era níquel 2. Eu sei que para o estanho 4, que está na solução, ele vai ter que ganhar 4 mols de elétrons para se reduzir a estanho 0, só de recobrir o material que o exercício está recobrindo. Fechou? Vamos lá. Aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter 4 vezes quanto que é a constante de Faraday? 96.500. Tranquilo? 96. Para cada mol de elétrons, a quantidade de carga necessária é de 96.500. Eu tenho 4 mols de elétrons, 4 vezes isso. 0, 0, 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 6, 24, com 2, 26. 4 vezes 9, 36. Eu vou precisar então de 386 mil coulombs
para conseguir produzir 1 mol de SN, e a sua massa atômica é 118,7 gramas. Mas eu quero produzir quanto? Eu quero produzir 11,87 gramas. 11,87 gramas. Eu vou necessitar de uma quantidade de carga X. Ali, tudo é um décimo? Não, foi coincidência. Então, 11,87 é um décimo de 118,7. Então, esse número eu vou tirar um zerinho só. Vai ficar o que aqui agora então? Vai ficar 38.600 coulombs. Ok? Então eu vou precisar de 38.600 coulombs para conseguir produzir essa quantidade de estânio 4. Quantidade de carga é igual à intensidade da corrente elétrica vezes o tempo necessário. Eu vou ter aqui agora o que? 38.600 é igual a uma corrente de 100 amperes pelo tempo necessário. Delta T vai ser igual ao que? Passa para lá dividindo, corta os 2 zeros com 2 zeros, 386 segundos. Isso nos dá quanto? Delta T é igual a, para não errar, senão eu perco todo o exercício, 386 dividido por 60, eu vou ter 6,43 minutos. Entenderam? Se eu deixar por 6,43 minutos uma corrente de 100 amperes passar por uma solução eletrolítica de estânio 4, eu vou conseguir depositar, eu vou conseguir reduzir uma quantidade de 11,87 gramas de estânio. Então esses são os exercícios dos aspectos quantitativos das reações eletroquímicas. Beijo no coração de vocês, um grande abraço, até a próxima videoaula do professor Ademir. Fui!